Muito bem. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, começando mais um Esporte Clube, o nosso QG, o nosso bunker esportivo, hein? Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte, a gente tá falando de futebol, aí a gente tá falando de corrida também, hein? Vem com a gente que hoje o assunto é quente. Eu recebo aqui com a gente Ricardo Capriotti. Ricardo, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Grande Felipe Solari, uma honra, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Falar de esporte para mim é a minha vida, né? Não é? Eu amo falar disso aqui, então para mim é um prazer muito grande. Finalmente a gente conseguiu conciliar aqui as agendas e é um prazer estar Exato. com você. Vamos falar bastante. E você ali nos corredores da grande, pra mim saudosa e maravilhosa Bandeirantes, né? Sim. Assim, a Bandeirantes pro rádio, pra televisão, tem uma importância e um simbolismo muito grande, né, Ricardo? Muito grande. É um grupo que tem 88 anos de história. Surgiu através da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, em maio, completa 88 anos de fundação. E a partir da Rádio Bandeirantes, o grupo se formou e aí vieram depois as outras Primeiro foi emissoras. rádio. Primeiro foi a Rádio Bandeirantes, a primeira emissora do grupo. Hoje o grupo tem dezenas de empresas, mas a primeira origem do grupo é a Rádio Bandeirantes. Então tem muita história, tem Muito. muita coisa, né? Eu costumo brincar. Eu tô nessa minha segunda passagem agora, há 18 anos. A primeira eu fiquei quase 10 anos. Eu costumo dizer que os corredores do grupo têm muita história, né? E eu adoro desvendar essa coisa toda. A gente tem um centro de documentação ali que é fantástico, com Ah, é muita verdade, é história, um né? Então arquivo. é fantástico. É, realmente. A estrutura da Band eu acho muito legal, muito gostosa, assim, porque a gente sabe como são as emissoras. A Band tem uma coisa ainda caseira, eu não sei como explicar, assim, as pessoas lá se conhecem há muitos anos, né? Tem uma. Sim. E isso não é fácil de se encontrar, Eu né? não trabalhei em muitos lugares, sabe, Solari? Eu não trabalhei em muitas empresas. Eu trabalhei na TV Record, eu passei um pouquinho pelo Sport TV também, depois que eu saí da Record. Aham. Então eu conheço poucos ambientes de trabalho. Iniciei aqui em São Paulo na Gazeta, mas o ambiente da Bandeirantes é um negócio espetacular. É espetacular. Você tem ali uma relação de proximidade com as pessoas, é uma coisa bem familiar mesmo, sabe? Perfeito, É uma é. relação que te dá prazer você estar ali. Você tem prazer em estar no lugar. Isso. É, Chegar lá, né? exato. Eu faço uma parte do meu trabalho de casa, de home office, mas para mim não é um sofrimento sair de casa e ir para Bandeirantes. Eu gosto de estar lá, é um ambiente que é um ambiente acolhedor, né? Aham. Então é um lugar que dá prazer para você trabalhar. E para Perfeito. mim é um lugar que me dá prazer E a mesmo. sua formação de base já é jornalismo, já é comunicação, ou você foi para essa área quando te disseram sua voz, Então, é assim, olha quem veio só. primeiro? Então, eu sou um apaixonado por rádio desde criança, porque em casa meus pais ouviam muito rádio. Meu pai Uhum. ouvindo transmissões de futebol, ouvindo jornais pelo rádio, minha mãe ouvindo os programas musicais, então sempre tinha rádio ligado em casa. E eu ouvi sempre muito rádio. Eu vi desde os comunicadores populares, Barros de Alencar, não é? Toda essa gente aí de comunicação popular no rádio, Perfeito. até os jornais, até as transmissões esportivas. Então isso criou uma coisa na minha cabeça, né, criou eu ouvir a rádio e: Como é que é isso?". Até que um dia na minha cidade, em Osasco, inaugurou uma rádio, a rádio na época chamava Rádio Difusora Oeste. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade quando a rádio inaugurou. Eu vou lá conhecer, eu ouço tanto rádio, eu vou lá Genial. conhecer como é que é. A hora que eu entrei na emissora, aquela atmosfera me contagiou. Mas eu ia prestar vestibular para medicina. A minha ideia era prestar Olha, vestibular para medicina. Eu prestei vestibular para medicina, bem da verdade, né? Prestei, não passei. Uma das faculdades que eu prestei vestibular para medicina tinha uma segunda opção que era comunicação social. Eu já trabalhava em rádio com 18, 17, 18 anos. Eu já tinha começado a trabalhar nessa rádio de Osasco, naquela naquela rádio. história é ótima. E aí eu falei: quer saber? Eu vou deixar a medicina de lado e vou abraçar o jornalismo. Aí eu fui para fazer a faculdade de comunicação. Minha primeira habilitação foi relações públicas. Relações públicas. Depois eu fiz jornalismo, uma outra habilitação, aí eu fiz pós-graduação em marketing, aí eu fui estudando, fui completando meu currículo escolar, não é? Mas é curioso, porque é uma paixão que Perfeito. se tornou a minha profissão, né? E eu acho também uma coisa que muita gente, que trabalha com comunicação
teve o seu momento de encantamento com a comunicação? Seja entrando num estúdio, indo participar de um programa na plateia, né? As pessoas têm essa história, porque eu acho que a comunicação ela é encantadora. Sim. Esse bastidor, tudo bem a gente aqui na frente das câmeras, mas os bastidores de tudo isso que a gente faz é tão gostoso também, né? O É. cafezinho, o bate-papo com a galera, a entrada no estúdio, eu acho que isso também faz parte do nosso trabalho, assim, é uma coisa muito É gostosa. uma atmosfera dinâmica, né, Solari? Você tem ali, todo dia você tem uma coisa diferente para Coisa fazer. Você não acontecendo, fica né? carimbando o papel o dia todo, né? Perfeito. Então, todo dia é uma dinâmica nova. Eu procuro sempre deixar o meu trabalho dinâmico. Então, eu faço o que você faz com as entrevistas dos meus programas. Eu Exato. procuro sempre deixar isso de uma maneira que não seja enfadonha, que eu não tenha aquela sensação de eu acordar e falar, puxa, eu vou ter que trabalhar hoje. E quando você tem essa sensação, acabou Acabou. tua vida, não é? Tua Total, vida acabou, né? total. Então Você perdeu. eu acordo com prazer de trabalhar. Então, enquanto eu tiver esse prazer, ótimo, Perfeito. perfeito, E né? o futebol ele proporciona, o Muito, esporte né? também proporciona Muito, isso, né? né? Isso, Todo dia a uma nossa discussão diária ali do futebol, isso aí motiva a delicioso, gente, é muito bom, isso é né? muito bom. Eu costumo brincar que, ó, quanta gente gostaria de fazer o que eu faço, o que a gente faz, não é? De trabalhar falando de futebol, de Total. esporte. Então eu sei que eu sou um privilegiado e eu procuro honrar esse privilégio que me foi dado, né? Ó, mas isso também tem a ver com a experiência de vida, assim, um pouco, não tem? Também da gente, valorizar o lugar que nós estamos trabalhando. Eu enxergo que quando jovem eu estive em lugares muito legais e não percebi, não valorizei, não consegui entender isso que você acabou de dizer, assim, de se sentir um privilegiado, sair de respeitar a sua profissão, de respeitar você com o microfone na mão, a audiência que tá lá, né, dando essa audiência pra gente, porque às vezes a gente pode se colocar num pedestal e, eu falo mesmo o que eu quiser. Hoje em dia a gente vê muito, eu queria saber sua opinião sobre esse novo jornalismo que a internet proporciona, os influenciadores falando sobre o clube, muitas vezes falando de um jeito que a nossa escola nos ensinou de que não é assim que se fala com o seu É, público, você tem que respeitar. E você vê os caras chutando balde e tendo é, uma audiência grande. Que loucura que tá é. acontecendo e como você enxerga isso, Acho assim? que isso já está claro há um bom tempo. As redes sociais, elas são importantíssimas, são fundamentais, estão aí para poder popularizar, democratizar a comunicação, é fato. Perfeito. Mas acho que é muito importante, e aqui no Brasil a gente precisa alertar isso sempre para o público consumidor de informação. É quem você está consumindo. E principalmente desconfiar sempre daquilo que você está consumindo. Porque quando você consome informação de um veículo que tem décadas de tradição, Ótimo. que tem jornalismo profissional, que são profissionais formados para trabalhar com aquilo, para apurar, para checar, é uma coisa. Perfeito. Quando você tem um espaço em que você não conhece, você não sabe como aquilo foi apurado, você tem sempre que desconfiar. Não é que Uhum. você vai deixar de seguir, vai deixar de acompanhar, mas prestar atenção no que Benefício da está sendo. dúvida, né? Exato, para prestar atenção para que você não seja ludibriado, não seja enganado. A gente tá em grupo de WhatsApp, todo mundo tá nos grupos de WhatsApp, né? Eu Uhum. tenho grupo de WhatsApp de amigos de infância, de amigos de trabalho antigo, e eu costumo muitas vezes nesses grupos em que as pessoas às vezes compartilham, e não é por maldade, não é por nada, mas compartilha Um informação, corte não desse. é um corte, uma coisa errada, não é porque eu vejo, opa, aqui não tá legal. Eu já vou lá e com o meu faro jornalístico, né, eu já, opa, isso aqui não é verdade, ó, tá Perfeito, aqui, isso aqui é fake news, então vamos tomar perfeito. cuidado quando a gente começa a divulgar as coisas em grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp é o maior propagador de fake news, né, Tem Solari? razão, tem É razão. impressionante É, como tem uma força muito grande. muito grande, não é? O grupo de WhatsApp é impressionante como propaga fake news. E eu sou muitas vezes o cara que acaba com a alegria dos grupos lá. Maravilhoso. Ó, isso aqui não é verdade, não. Então, acho que esse é o cuidado que as pessoas têm que ter, não é? De prestar atenção. As redes sociais deixaram a gente um pouco relaxado em relação a isso, Uhum. não é? Às vezes chega e você tá falando uma coisa muito muito interessante, assim, porque às vezes a pessoa, o tiozão do WhatsApp, você falou, né, Isso. ele tá lá vendo TV e às vezes ele tá vendo uma emissora e a emissora deu a notícia e ele fala: "Ah, essa emissora aí, isso é mentira, isso é mentira". Mas quando ele pega o WhatsApp e chega uma notícia que a tia mandou, ele Isso. fala: "Ó lá,
Olha lá o que tá É acontecendo. isso mesmo. É exatamente isso. Ele dá mais Exatamente isso. credibilidade pro WhatsApp do que realmente, né, pra... Exatamente Que isso. coisa, né, As pessoas assim. não percebem que os grandes grupos, os jornalistas. Quer dizer, se eu trabalhar com a desinformação, com a mentira, é o meu nome, é o meu trabalho. Ah, É aquilo que eu levei anos para construir que eu estou colocando por terra. Então eu jamais vou propagar uma mentira, eu jamais vou propagar aquilo que pode me prejudicar como perfeito. pessoa física, não é? E a pessoa jurídica da mesma maneira. As empresas têm uma credibilidade ali porque tem anunciantes. Então, Exato. infelizmente, a gente passou aqui no Brasil, nos últimos anos, uma campanha muito forte de difamação contra o jornalismo, contra o jornalista. Tá tudo certo, não tem problema. Essa é uma guerra que a gente está travando, que a gente está batalhando, e a gente vai continuar batalhando talvez por um Uhum. tempo, mas depende da gente, não é? Nós temos esse papel fundamental de mostrar, ó, não está certo, o que vocês estão propagando não está certo. O certo é isso aqui que nós fazemos já desde sempre. Nenhuma Perfeito. democracia sobrevive sem um jornalismo sério, ético, independente. Então a gente precisa lutar para que o jornalismo tenha essas características aqui no Brasil, se a gente quer uma democracia forte, né? Claro, e você falou uma palavra que no me corrija se eu estiver errado, na faculdade de jornalismo isso é ensinado a vocês, que é a ética. Sim, Isso faz parte, isso é inerente, isso é enraizado, né. claro. E quando a gente vê os influenciadores ali na internet fazendo o papel de jornalista, eu sinto que falta essa... Porque isso que você fala, Capriotti, isso é algo que eu ouço de jornalista. É o jornalista que tem essa responsabilidade. Ele pode não ter, ele não precisa ter se ele quiser. Mas ele tem, porque ele foi ensinado. É quase que a espada, né? Você é um cavalheiro da távola redonda. Tipo assim, você tem essa responsabilidade, você se sente responsável. Você está representando jornalistas históricos, toda uma Sim, construção, né? sim. Então, às vezes a falta da informação, né? De você saber. Às vezes o cara está fazendo jornalismo e ele nem sabe os princípios do jornalismo, assim, né. Exatamente. Até porque hoje, né, Solari, o jornalismo no Brasil, qualquer pessoa pode ser jornalista, né? A faculdade hoje não é mais obrigatória. E é fato também que tem muita faculdade que não ajuda a formar Justo, nada, isso é né? verdade, E infelizmente, verdade. eu acho que a gente tem um Um pouco número obsoletas algumas. excessivo, obsoletas, algumas que, infelizmente, você não consegue ter qualidade na formação do aluno. Para você ter uma boa faculdade, você tem que ter um bom professor Grandes também, professores, né. grandes professores. Você teve, eu imagino, né? Eu tive grandes professores na academia e na prática, né. Ah, Então isso ajuda muito, né, Solari, mas você não tem hoje, com essa quantidade gigantesca de universidades, em todos os cursos, aí a gente generaliza um pouco e concordo com abre, não é? você, um pouco a educação em O geral, o né. Brasil não consegue, de uma maneira geral, oferecer mestres, doutores de qualidade para você formar tanta gente. No jornalismo é a Uhum. mesma coisa, né? Eu sei que em outras áreas tem essa discussão também, mas o jornalismo é a mesma coisa. Então, a gente procura, eu procuro sempre, servir de exemplo, se alguém acha que eu posso ser exemplo de alguma coisa, para que Perfeito. as pessoas também tenham um caminho, não é? Longe de mim querer dizer, eu sou o certo, eu sou o correto, nada disso, até porque todas as profissões têm também os maus profissionais. O Claro, jornalismo, da mesma maneira, perfeito. claro que tem, mas eu acho que a gente pode conseguir encontrar aqueles bons profissionais a quem você segue, quem você respeita e em quem você consome a informação. Referências, né, a gente tem muitos jovens chegando babando pro jornalismo esportivo, Sim, né. sim. Tem uma molecada aí querendo É, ser esse, e eles precisam de boas referências, assim como você também teve grandes sim, sim. me fala algumas referências que pra você foram importantes, assim. Eu tive, assim, no jornalismo esportivo, eu sempre ouvi muito o Fiore Gilhote, né, que foi um cara que, assim, meu pai ouvia, era muito Uhum. fã. Ouvi José Silvério, que Nossa. depois eu tive a honra de poder trabalhar com o Trabalhou junto? Silvério. Eu trabalhei dos grandes narradores, infelizmente eu só não consegui trabalhar com Osmar Santos, que foi o outro gênio da narração Gênio. esportiva, né, mas da narração eu trabalhei com o seu Pedro Luiz, que era o meu pai era muito fã do seu Pedro, e no meu começo de carreira aqui em São Paulo, ele já estava no finalzinho da carreira dele, no começo dos anos 1990. Quando eu falei para o meu pai que eu ia trabalhar com o seu Pedro Luiz, meu pai quase caiu Ah, da cadeira, né? Meu pai falou: "Não é possível", porque eu me lembro quando eu era criança, meu pai, eu estava assistindo um jogo de futebol na TV Record, e eu não me lembro qual era o jogo, mas meu pai me chamou e falou: "Olha,
hoje nós vamos assistir esse jogo porque vai se despedir da narração esportiva uma lenda, o Pedro Luiz. Eu lembro que ele narrou o segundo tempo daquele jogo. O primeiro tempo eu nem me lembro quem foi que narrou, mas eu me lembro que ele narrou o segundo tempo, era a despedida dele. Aí depois eu tive a honra de poder trabalhar com ele. Então eu tive grandes professores, grandes mestres, assim, que me deram o norte. José Carlos Carboni depois foi meu chefe na Rádio Bandeirantes, um jornalista também brilhante. Muita gente que que ajudou a moldar a minha linha profissional. E a ter essa que você fala, né, a ter esse respeito pelo jornalismo, a ter, né, e querer ensinar as novas gerações, eu acho que isso um puxa o outro, né, uma geração vai É, puxando o outro. eu tenho muito isso hoje, sabe, Solari? Eu nunca levei a minha vida para gestão, para coisa da Uhum. gestão no trabalho. Mas em 2014, há 11 anos, o meu então diretor José Carlos Carboni me chamou porque o Sérgio Patrick, que era o coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes, estava indo para Nova York, estava indo embora para os Estados Unidos. Ele falou: olha, preciso de você aqui nessa função. Eu falei: Carboni, mas nunca fiz isso, eu não me preparei para ser gestor. Eu não tenho, meu negócio é microfone, né? Tá, Uhum. com o microfone na mão. Ele falou: "Não, eu tenho certeza que você vai dar conta do recado". Eu abracei isso. E a partir do momento que eu abracei a gestão, eu coloquei como meta exatamente isso, Solari. Eu quero ajudar o máximo possível de jovens, de meninos, a entrarem na profissão, a se darem bem na profissão, a Perfeito. encaminhar Achar essa caminhos, ajudar a achar achar os bons caminhos, né. caminhos, orientar. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que os meninos que a gente recebe lá na Rádio Bandeirantes, que a Sempre gente tem, ajuda a né. formar, que eles estão voando, não é, que eles estão indo, que eu me sinto que eu estou devolvendo um pouquinho daquilo que eu conquistei lá atrás, porque começar não é fácil, é muito difícil. Ainda mais quando você não tem conhecimento, como eu não tinha e muitos não têm, não é, não tem uma Aham, não indicação. tem É costa muito difícil, quente. é uma área muito, muito restrita. Então eu fico feliz, né, de poder devolver um pouquinho daquilo que eu conquistei lá para essa molecada aí, para a nova Totalmente. geração. E agora temos o Campeonato Brasileiro aí começando a todo vapor, né, poucas rodadas, mas o tem um assunto aí do momento, que aconteceu ontem inclusive, a lesão do Neymar, né, o Neymar mais uma vez lesionado, e essa discussão toda. Acho que hoje meio que eu acordei, pensando assim: "Eu acho que a gente tá iludido, eu acho que", né. O que dessa história é realidade, o que é ilusão para nós torcedores? Será que o Neymar ainda consegue É, chegar e ser importante na seleção? essa é a pergunta do milhão, né, É, né. Solari? Acho que sabe que eu acho que nem o Neymar sabe responder isso. Justo. Eu acho que nem o Neymar consegue, porque Perfeito. a gente percebe que ele está Ele tentando. quer, né. Ele quer, ele está tentando, talvez não seja da maneira como muita gente queria, ele 24 horas focado Perfeito, tipo o nisso, porque Messi. exato, porque ele, como o Cristiano Ronaldo, porque ele tem outras coisas ali que são importantes para a vida dele também, e tá tudo certo. Aí cada um resolve a vida como acha melhor. Não Perfeito. vou aqui criticar. Mas eu acho que o Neymar mesmo não tem essa resposta. Falar: "Será que eu vou conseguir voltar a jogar?", não no mesmo nível que ele foi no passado, mas perto daquilo. Será que eu vou conseguir ter uma sequência de jogos que ele não consegue ter mais, uma sequência ali em bom nível de vários jogos? O máximo Perfeito. que ele conseguiu foram 7 jogos agora É, no Campeonato Paulista e se machucou novamente. Se a gente for comparar o Campeonato Paulista com outras ligas, do ponto de vista técnico é bem inferior. Não dá, eu estava inclusive falando sobre isso essa semana, lá na nossa programação. A Copa do Mundo são 8 jogos em um nível de intensidade altíssimo. O Neymar nunca jogou os 8 jogos de uma Copa do Mundo. Mesmo quando ele esteve no melhor da forma física dele, ele perfeito. nunca conseguiu jogar 8 jogos, até porque o Brasil nunca chegou numa final também, não é? Com ele ali, Com né. ele, não É. é? Mas todas as Copas ele sempre teve uma interrupção, por lesão, não é? Então, será que a gente consegue imaginar o Neymar na próxima Copa, que é daqui a 1 ano e 2 meses, 1 ano e Isso. 3 meses, jogando em alto nível, que é o que exige uma Copa do Mundo, 8 partidas, se o Brasil conseguir chegar até uma final? Essa é uma pergunta que, tem impressão, ninguém vai conseguir responder, nem o próprio Neymar. Se a gente imaginar que o Neymar vá conseguir, daqui para frente, ter uma sequência de jogos sem se machucar, ótimo. Neymar, tecnicamente falando, é muito diferente. Uhum. Muito diferente. Mesmo nesse último jogo dele contra o Atlético Mineiro, ele ficou 30 minutos em campo. Nos poucos movimentos que ele teve no jogo,
você percebia a diferença dele em relação aos outros jogadores, mesmo tendo limitações físicas, Claro, né. claro. Então, a gente tem que esperar, acho que é É. só o tempo vai poder dizer o que vai acontecer com o Neymar, né. É assim, né, observando, eu começo a ver e é inevitável a gente entender que realmente a carreira dele caminha para sua reta final, né, Sim, com sim. 32 e tal. E a gente lembra de outras retas finais, de outros jogadores, tipo o Ronaldo, que convivia também com lesões, mas que de uma certa maneira conseguiu jogar. É, Ele teve uma sequência. O Ronaldo jogou pra é, caramba ali, é. né? Mesmo caindo aos pedaços, machucado, dolorido, ele ainda continua. O corpo meio ainda consigo. Agora o Neymar não tá conseguindo, né? Ele não Isso. tá conseguindo. É. Nem, não, eu tô jogando, tá me incomodando muito, mas eu tô lá. Não, parece que o corpo realmente. Ontem ele ficou, né? Você vê que ele demora pra cair no chão, meio como quem não tive, que ele não Ele queria cair, queria ficar, estava insistindo, queria falou: bater "Eu uma vou bola. insistir aqui", mas ele percebeu que não ia dar. É, Mas isso o que você está falando é importante, Solari, porque, muita gente faz essas comparações, mas mesmo nos jogadores profissionais, nos caras do alto rendimento, do alto nível, aham, os corpos são diferentes. São organismos diferentes, cada um com a sua característica. perfeito. Mesmo a gente falando de caras fora da curva, mas cada um tem características, peculiaridades, e o Ronaldo o que você citou. O Ronaldo, mesmo pesado, Uhum. mesmo com lesões Cirurgia, seríssimas, talvez até mais sérias do que o do com certeza. Neymar no joelho, ele ainda conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, depois veio para o Corinthians, ainda jogou num nível muito bom, né. E por quê? Porque fatalmente ele é um organismo diferente do Neymar, A né. carcaça, né, de uma maneira É, assim, era bruta e resistia, né. E a gente tem 2 tipos realmente, aquele que é mais o Messi também, quase ele não se machuca, é impressionante. não, O cara não, não não, se não machuca, se machuca. né. Cristiano Ronaldo, né, que é um outro cara que se dedica muito, e tem ali um staff particular para poder dar condições de ele jogar nesse nível que ele joga até hoje, com quase Total, 40 anos de total. idade. Aí a gente tem Então por outro lado, a gente tem um Pato, por exemplo, né, é, jogadores que realmente tinham muito talento, mas o sim, corpo sim, exatamente. Isso é normal, isso é normal. Você totalmente. tem jogadores fisicamente mais aptos e outros menos aptos, com talento, com Isso. muito talento, mas que fisicamente tem algumas questões ali que muitas vezes atrapalham a carreira dessa pessoa, né. E não só no futebol, né, você corre, né, Eu Capriotti? gosto de correr um É, pouquinho. corre, pô, faz maratona e tudo mais e não para. É, E corrida é um negócio que também exige muito do corpo, sim, né. bastante, E bastante. que quem pratica corrida começa a entender se o seu corpo é meio apto pra Isso. isso, né, porque tem É. muita gente que tenta correr e acaba convivendo com lesões e não consegue, verdade ou Isso, mentira? é verdade, é Né. verdade. Você tem razão, eu acho que eu sou um pouco o exemplo disso. Eu amo correr, mas eu entendo perfeitamente que eu tenho algumas limitações físicas. O meu Uhum, biotipo não é um biotipo adequado para corrida, uhum. longa distância. Talvez se eu tivesse apostado nisso lá atrás, eu seria talvez um bom corredor de 800 metros, uma coisa do tipo, Mais até pelo curta, meu né, de biotipo, tiro. né. Mas eu amo correr. Mas só que meu biotipo não é para isso, não é para longas Uhum. distâncias. Então o que eu faço? Eu me dedico muito ao trabalho de força. Eu passo bastante tempo fazendo trabalho de Fortalecendo força, a musculatura. fortalecendo para poder dar sustentação para o meu chassi, para o meu corpo, para poder ter uma longevidade, né? Proteger a região do Proteger as joelho, proteger articulações e tudo para poder ter uma longevidade, e tomar cuidado com o peso, né, para não ganhar peso, que também ajuda a ajuda na machucar a lesão, né. articulação. Total. Então por conta desse amor que eu tenho pela corrida, eu tenho que me dedicar também para poder me manter ativo, né. E aí, às vezes, a gente não olha, assim, alguns jogadores profissionais e falam: "Poxa, acho que em alguns momentos eu tenho até mais dedicação do que esse Exatamente. cara". Olha, eu vou Não te é falar que verdade? acho que eu passo mais tempo treinando que muito boleiro É por isso. aí, viu. Sabe, né, você falou do Cristiano Ronaldo, como ele se prepara, como ele tem a equipe, e às vezes, né, a gente falando um pouco do Neymar, a gente fala sobre o corpo ser preparado para aquilo ou não, mas também você pode ajudar o seu corpo, Claro, você pode né. interferir. Você pode Uhum. interferir numa questão ali. A Você preparação, não né, vai não se é, você não dedicar. vai ser profissional, não vai estar no alto rendimento, mas você vai talvez
te deixar ali numa situação confortável, vai Prever uma poder lesão. prever uma No lugar de ir lesão, pra né? balada, fazer uma fisioterapia de repente. É isso. Corredor fala muito disso, né? Ó, porque sábado de manhã normalmente é o dia do longão, daquele treino mais longo, né? Verdade. Sexta-feira não tem fé, vai todo mundo cedinho pra cama, né? Então, você vê? Então tem que se cuidar, porque se o É. cara for pra noite na sexta-feira, chegar em casa às 4 da manhã, não dá pra acordar às 6 e aí? correr 20, 30 E quilômetros, né? vendo de longe, não sei, não sou amigo dele lá, tá, mas vendo de longe, eu acho que o menino Ney É, faz trocou muitas vezes uma boa noite de descanso sim. por uma bela de uma balada que não o julgo também, É. porque não fui um jovem milionário. Talvez eu teria jogado meu corpo na esbórnia e teria deixado meu lado profissional de lado. É. Mas realmente, acho que hoje em dia, e pra ele também não deve ser muito, pra ele deve ser difícil também. Em alguns Claro. momentos eu acho que ele deve repensar É. algumas coisas assim, sabe, do Condução passado. de carreira, né, Solari? Cada um Perfeito. conduz como acha mais adequado para sua vida. Quem somos nós aqui para falar, pô, o Neymar tinha que passar 24 horas na fisioterapia? Não, ele conduz da maneira que ele acha mais confortável para a vida dele, melhor para a vida dele. Ele sabe o que acontece, não é? O dinheiro que ele ganha, que ele deixa de ganhar, isso não é problema nosso, é problema dele. Agora, a gente pode lamentar, não é? Eu, por exemplo, Isso, lamento perfeito. porque ele tem um talento enorme, gigantesco, que poderia ter tido muito mais sucesso do que ele teve na carreira, Com certeza. mas é a escolha que ele fez e tá tudo certo. É, é uma história que será É, contada por muito tempo, assim, né? isso. Assim como a do Adriano também e tal. É, O que a gente quer e espera, eu acho, é que realmente venha aí uma geração um pouco mais, sabe? Um pouco menos caixa de som e um pouco mais mais, profissional, né? um pouco mais argentina, seleção É, argentina, um pouco nesse é. sentido, sabe? Você sabe, ô Solari, que eu tenho falado muito sobre isso nos meus comentários, nas minhas análises sobre futebol brasileiro e a geração do futebol brasileiro. Eu sou um pouco pessimista em relação ao nosso futuro, porque se a gente for pegar de 2002 até agora, 2002, nosso último título mundial. Perfeito. Se a gente for pegar de lá até aqui, a gente observa claramente um decréscimo técnico dos nossos jogadores. Porque até 2002, você tinha como melhores do mundo, Ronaldo, Rivaldo, naquela seleção, não é? Isso. O Kaká, que viria a ser melhor do mundo, o Ronaldinho Perfeito. Gaúcho, que viria a ser melhor do Isso. mundo. Então, naquele time ali, você tinha de cara quatro. Nessa atual seleção, a gente teve agora o Vinícius Júnior. Agora o Vinícius Júnior que é, levou o título de melhor jogador do mundo. Então, a gente tem uma geração, do ponto de vista técnico, pior. Pior. E a gente vem perdendo, infelizmente, tecnicamente, década após década, essa questão. Se você for olhar para a base hoje do futebol brasileiro, você não tem nenhum jogador desse tipo surgindo no Brasil. Desse tipo que eu falo é Neymar, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Não tem nenhum Não tem, né? no radar hoje surgindo aí para você falar, bom, esse cara vai mudar patamar de seleção, enfim. Então, nós temos hoje uma boa geração, temos bons jogadores, Estevão, o Endrick. são bons jogadores, Uhum. jogadores de qualidade, reunidos e bem treinados, talvez consigam equiparar hoje as melhores seleções do mundo. Argentina, França, Espanha, que, na minha opinião, estão num nível Então, acima da seleção brasileira. Então, a gente precisa de seriedade nisso. E às vezes eu fico em dúvida se da CBF vai vir essa seriedade para a gente tratar isso da melhor maneira possível, né? são momentos. Há uma grande nuvem cinza no futebol brasileiro nesse momento, assim? Eu acho que sim, do ponto de vista administrativo da gestão, sim, que reflete no campo. Isso acaba Claro, refletindo, claro, claro. porque esse trabalho de detecção, de promoção de talentos, de buscar, de incentivar, porque a gente continua tendo um menino a fim de jogar bola, de jogar futebol, a gente continua tendo isso, mas falta muitas vezes por parte dos formadores, e aí a CBF deveria encampar isso, uma promoção, um trabalho Perfeito. mesmo para a gente poder ser. Por que que nos Estados Unidos, na NBA, você sempre tem jogadores surgindo? Porque aquilo é tratado de uma maneira muito séria, de Claro. uma maneira profissional, para você poder detectar, buscar, formar os talentos
e abastecer os times depois. Maravilha. Inclusive, isso é um mercado para eles, que é o Claro, draft, né? O draft, claro. tem até o dia disso, então é um grande mercado, né? Sim, Então, exatamente. é profissional E mesmo. aqui não, aqui a CBF terceiriza para os clubes terceirizam para os empresários, e os empresários são interessados em quê? Em pegar jogador e levar logo Pra para a Europa, em ganhar dinheiro. Então a gente está sofrendo muito. Eu, infelizmente, eu gostaria de ser otimista em relação a isso, sabe, Solari? Pô, mas é muito pessimista. Mas é a Realista, realidade né? da maneira que eu enxergo, né? Eu estou Realista, enxergando uma claro. coisa que, infelizmente, está acontecendo aqui na nossa frente. Não né? temos mais idade para ficar se iludindo nesse sentido também, de falar, não, vai melhorar. Não, o futebol brasileiro, ele sempre. É. Poxa, gente, olha aí o que tá acontecendo. E olha o trabalho dos outros. Os outros estão, blá, 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 né? A Isso. França, né? Eles estão voando. Exatamente. Né? Fazendo trabalho também de base, fazendo um trabalho também de detectar, porque a França hoje em dia tem uma miscigenação muito grande. A França tem jogadores que teoricamente não eram para estar na seleção francesa, Sim, mas sim. eles fazem todo esse trabalho de captação, né? Isso. E eles têm lá um grande CT, que é uma coisa. Então eles já pegam os jovens, o Pogba pequenininho, o Griezmann pequenininho, mandaram pra lá, tipo assim, já dizendo assim, ó, vocês pequenininhos serão seleção francesa, campeões. E o cara faz a vida inteira, aí, né? É isso aí, é bonito isso mesmo, de é ver. isso mesmo. A Argentina, por exemplo, proporcionalmente, a Argentina revela muito mais jogador do que o Brasil. A Para o Argentina número tem de 35 pessoas, né? milhões de habitantes, nós temos 210, 220. A Argentina tem uma São Paulo de habitantes. Isso, então proporcionalmente o Uruguai então nem se fala, né? Com seus 3 milhões e meio de habitantes, Surreal. nem se fala o Uruguai. Surreal. Por que aqui a gente não consegue fazer isso? Por que aqui, e aí eu até amplio um pouquinho agora, não só no futebol, porque em outros esportes, um país com 210 milhões de habitantes não consegue ser uma potência olímpica. Perfeito. Né? Eu Por levo até quê? pras artes também, sabia, Gabriel? Sabe? Também A para gente, artes. o Oscar, agora foi, né? Conseguimos chegar. É. Mas como demora pro tanto de gente, cabeça Então, pensante que a gente tem? Isso, é isso. Eu acho que aí é uma falha nossa. Uma falha do Como Brasil, sociedade, um né? pouco como sociedade, né? Claro, Concordo. né? A gente acaba dando atenção para outras coisas e a gente poderia estar capitalizando Sendo uma coisas, potência, né? potência em outras questões que infelizmente a gente deixa passar. Né? É, realmente. E parece que o errado é alimentado, né? É, Não, vai na mutreta, aí. isso, né? é isso aí. É sempre o nosso jeitinho brasileiro lá que a gente tá sempre imaginando que com o nosso jeitinho Vai a dar, gente vai né? resolver Talvez todas em as algum coisas. momento Né? já rolou, mas hoje em dia... Vai continuar rolando uma vez ou outra, mas não dá pra gente ficar, o Brasil ter sempre essa mentalidade, né? né? De a gente acomoda, a gente do jeitinho e tal. Não, a gente precisa virar isso, né? A gente precisa ser uma potência realmente, um país em que as coisas acontecem de maneira planejada, de maneira Perfeito. eficiente, de maneira A correta. gente merece e a gente consegue ser assim. Sim, Eu não tenho dúvida, né? certamente. Mas a gente sonha e quem sabe um dia, né? Ver se essa mudança acontece. É. Agora, falando em Brasil sendo potência ou não, teremos agora o Super Mundial, Sim. né? Um torneio que inovador, novo, né? Uma Copa do Mundo mesmo de clubes. Os times vão poder, até tava falando com a Gláucia, né, que agora não é perdeu o primeiro jogo, acabou. Não, tem a fase de grupos, então vai jogar 3 jogos e tal. O que você espera desse Mundial, assim, tanto como resultado, né, do esportivo, como evento também? A cobertura do Super Mundial, você acha que vai ser um momento quente para Eu acho que é uma prévia da Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos estão se preparando já para a Copa do Mundo, vai Verdade. ser uma prévia do Mundial, então muito do que a gente vai ver nesse Super Mundial de clubes é aquilo que a gente vai ter o ano que vem para a Copa do É Mundo. verdade. E então acho que do ponto de vista do teste para os Estados Unidos, acho que vai ser importante, vai ser bacana. Agora, para a gente aqui, para os clubes brasileiros, não vai ser um Mundial fácil, porque o grupo do Botafogo é bem difícil. Acho que o Botafogo não consegue avançar de fase. O Fluminense, talvez. Agora tá melhorando, Tá né, com o melhorando Renato. lá o Renato Gaúcho. Acho que as maiores chances para avançar são de Flamengo e Palmeiras. O grupo do Palmeiras também não é fácil, mas acho que o Palmeiras tem condições. Tem um cara, um treinador que é bem diferente, né? A gente tá vendo que ele tá conseguindo recuperar o Palmeiras de novo aí, Total. ressurgindo, né? Tá começando a
E no momento exato, né? Faltando 2 meses para começar o Mundial, é o momento perfeito para Paulinho fazer. voltando, né? O Então Felipe tá Anderson começando a jogar, o começando que aí. não jogou. Exatamente. E o próprio Abel encontrando soluções táticas ali para o time, mudando jogadores de característica ali para poder fazer esse encaixe da melhor maneira possível. Então, acho que Flamengo e Palmeiras, eu acredito que tem uma possibilidade de avançar. Agora, falar em título é muito difícil. É, né? Muito difícil. Mesmo, tá bom, o Real Madrid não tá jogando, mas você tem, é muito diferente o nível do futebol europeu hoje para o futebol brasileiro. É diferente não só na questão do investimento, no campo, na intensidade, né? Você vê um jogo do campeonato inglês, por exemplo, da Premier League. Depois você vai ver um jogo do campeonato brasileiro, você fala, é outro esporte, É né? verdade. É outra Foi em slow intensidade, é motion outra aqui, coisa, não é? é. Então acho difícil que que os clubes brasileiros consigam ser campeões lá nos Estados Muito Unidos. Mas difícil. acho que se um time chegar a uma quartas de final, ó, espetacular. Fantástico, porque vai estar num duelo contra os maiores times do planeta, que tem investimentos espetaculares e que tem as grandes estrelas do futebol mundial, né? É esperar para ver qual história será contada realmente, né? É, Eu sempre digo que, matematicamente, em toda a Copa do Mundo, sempre tem uma grande seleção que não vai bem, é. né, que cai na primeira fase e tal, e sempre tem uma pequena seleção que surpreende. Isso, Costa Rica, Marrocos, né? isso, é. Então, assim, partindo desse princípio, eu acho que nesse Super Mundial isso vai acontecer. Um grande time vai cair logo na primeira fase, assim, É. e espero que seja um time brasileiro que consiga ser uma sensação. Agora, 7 jogos, né? Você chegar até a final. É uma jornada muito difícil de acontecer. Muito assim, difícil, né? muito difícil, é. Talvez a É, gente nunca mais veja um brasileiro campeão mundial, eu assim. acho que no formato lá do Da Mundial, lá Toyota da lá? Toyota, agora fica mais fácil, né? Porque você tem em tese ali 2, 3 jogos, né? Total. É. Então, em É. tese, esse acaba ficando mais fácil Verdade. agora, É verdade. mesmo você às vezes pegando o Real Madrid da vida na final, pegando um Que é um Liverpool. jogo, tudo É pode um acontecer, jogo né? só, né? De repente, vai que, né? A Exato. gente já viu esse filme aqui várias vezes com clubes sul-americanos, É. né? Então eu acho que é difícil, mas aquele Mundial vai ser mais fácil. Esse Super Mundial que vai acontecer a cada 4 anos, esse vai ser praticamente impossível ver um sul-americano Concordo. campeão, Concordo. né? Muito difícil. Mesmo, bom, River e Boca hoje em dia também estão passando por um Sim, momento sim. complicado, assim, É, né? é. Técnico da seleção brasileira, Capriotti, esse é um assunto, né, falado, assim. É. Na sua opinião, se você tivesse com a caneta na mão, assim, olhando o mercado e tal, quem que seriam 2 nomes ali pra você que... Bom, Ou o é, nome? entre os brasileiros a gente já esgotou, né? Tem mais ninguém. O Renato, agora o Renato já tá no Fluminense, Acho que mas não é, seria um pra você? não. Eu acho que eu respeito muito o Renato, acho que ele tem uma história, uma trajetória, mas acho que não é para a seleção Aham. brasileira. De verdade, olhando aqui para os nossos, eu acho que o Roger Machado, que está fazendo um ótimo trabalho no Inter, tem potencial, mas ainda não. Acho que a gente queimou muito treinador aí nos últimos anos, né? Justo. Queimou Dorival Júnior, queimou Verdade, Fernando Diniz. A gente queimou muito treinador. Fez um bom trabalho, vem pra seleção. Exatamente, Né? exatamente. Então, eu acho que, olhando aqui para o nosso mercado interno, quem é o melhor treinador hoje? Não estou falando isso porque ele está recuperando o Palmeiras de novo, mas já desde que ele chegou aqui, é o Abel Ferreira. Abel, né? É o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, é o Abel Ferreira. Então, se a gente tiver que escolher um daqui, é o Abel Ferreira. Se a gente tiver que buscar um lá fora, Uhum. ó, pode escolher qual você quiser aí de fora e qualquer um aí tá liberado para vir para a seleção brasileira. Eu iria atrás do Ancelotti. Acho que é o cara que pode, com a visão dele de futebol, a visão dele de jogo de futebol, eu acho que combina muito bem com a seleção brasileira. Total. Né? E ele Então, se dá acho bem que com os jogadores ele se dá brasileiros, bem né? com os caras, então eu acho que o Ancelotti seria o nome. Agora, olha só que interessante, Solari. Esses dias surgiu a informação de que o Jürgen Klopp está insatisfeito lá Na Red Bull. na Red Bull e que poderia ser também um nome para assumir a seleção. E dizem que o Klopp só aceitaria sair do Red Bull para assumir seleção brasileira. O Ancelotti da mesma maneira. Fala, não, a seleção brasileira é um sonho. Jorge Jesus está aí prontinho. Guardiola também, Então, né? Dizem que veja que a seleção brasileira, mesmo em baixa, ainda
gera esse respeito, ainda gera esse desejo, ainda é algo muito valorizado Total. no mundo, Um gigante mesmo. adormecido Há mesmo, um né? gigante que é um gigante mal cuidado, mal administrado. Perfeito. Porque esse produto, nas mãos de gente séria, de gente comprometida, seria imbatível, claro, né. Imbatível. Assim, eu acompanhei a Imbatível. seleção brasileira na minha época de repórter por muitos anos, viajei muito com a seleção, e aí eu tô falando dos anos 1990, né, basicamente, quando o Brasil ainda conquistava títulos. Aham. E eu via a adoração do mundo pela seleção brasileira. Onde a seleção chegava, assim, era uma coisa de louco, É, assim. bitomania. É tipo bitomania mesmo, assim, loucura, né? O que eu via, assim, de torcida de outros países, o cara ficava na porta do hotel da seleção, lá com foto de jogador, esperando lá 24 horas para um autógrafo, gente apaixonada pelo treinador da seleção. Então, isso, infelizmente, a gente não consegue dimensionar hoje e recuperar essa coisa. A gente ainda tem, mas a gente está perdendo. Se a gente não Perfeito. fizer uma pausa nesse movimento de queda agora, para recuperar, a gente só vai continuar perdendo. Não, e entender, né, e aí a gente precisa que os grandes chefes entendam isso do futebol brasileiro, que, como você diz, assim, a seleção não é só a bola no campo. A Claro. seleção, ela alimenta aquela camiseta verde e amarela, aquele número 10 atrás, tem uma aura que você pode, às vezes, tirar um menino de uma situação difícil, tirar um cara de uma depressão, ou seja, tem um simbolismo que é muito maior e que é isso que tem que ser cuidado. Porque como você diz, a seleção levava alegria para onde ela ia. É. Ela fazia o cara ficar cheio de sonhos na porta. Então, assim, e às vezes dá a impressão de que tem 22 caras lá se preocupando com a sua própria vida. Então, são 22 indivíduos individuais, É, sabe? é, Cada um, eles não estão nem aí nem pro companheiro, muito menos pro menino, porque o é. que mais a gente tem visto é gente em porta de hotel e jogador passando e cagando pros caras, sabe? Hoje Isso, em dia o celular isso. evidencia tudo isso muito mais. Então, esse resgate, né, não é só do futebol também, né? Mas é Não, como você diz, o simbolismo, a importância, o patrimônio nacional que é a seleção é brasileira, isso aí, perfeito, né? Solari. E acho que a gente precisa primeiro recuperar a autoestima do torcedor brasileiro em relação à seleção. O prazer, né? Prazer, porque hoje o que eu mais recebo de mensagem lá na Rádio Bandeirantes é a gente falar: "Eu não ligo mais pra seleção, eu não quero mais saber de Ah, seleção, teve eu jogo não tô". ontem, É, sabe? Tem sabe? jogo hoje. E isso não pode acontecer. Seleção brasileira é patrimônio desse país. Total. O futebol brasileiro ajudou a construir a cultura, ajudou a construir a identidade do Brasil. Nós não podemos botar isso para debaixo do tapete e esquecer. Ao contrário, a gente tem que resgatar isso, a gente tem que valorizar isso. Então, o primeiro trabalho que a CBF deveria fazer é ter um cara de marketing, um Perfeito, cara de mercado, um cara de visão, para resgatar essa autoestima da perfeito. camisa junto ao torcedor brasileiro. E, é claro, eu entendo, compreendo perfeitamente o torcedor que vem aqui, vê um time pífio tomado de 7-1 em casa da Alemanha, depois perder para seleções que nunca perdia, dar vexame em Copa América. Eu entendo essa sucessão de De decepções e decepções, fracassos, né, né. que tornam o torcedor brasileiro um frustrado. Brocha o cara. Agora, a gente vai deixar assim? Não Não. vai resgatar, não Não vai vai lutar. não vai fazer nada para mudar esse estado de coisa. Não, a gente precisa fazer, a gente precisa resgatar isso. Mas com essa gente da CBF eu Nossa, infelizmente não difícil. consigo enxergar, Também não não. consigo. Você tinha que ter lá na CBF um cara, preparado, né, um cara que, talvez, olha, um ex-jogador, tem muitos ex-jogadores se preparando para assumir posição de gestão. Eu falo de um cara que eu tenho acompanhado a trajetória dele nessa questão da formação, que é o Mauro Silva. Hoje ele é vice-presidente da Da Federação Federação Paulista. Paulista, Ele é né. um cara que tem, estudado bastante, ele tem se preparado, Perfeito. mas muito provavelmente o mundo do futebol não vai permitir que ele Vai chegue a uma engolir. vai Aham. engolir, não Uhum. é? Vai engolir. A gente viu isso com o Com o Ronaldo, né. Ronaldo, é. Acho que o Mauro Silva é um cara ainda mais preparado do que o Ronaldo Perfeito. na questão da gestão. Mas com o É, Ronaldo, o que ficou muito evidente ali é que, assim, todos os caras que disseram não pra ele
diriam sim pra ele em qualquer outra situação. Sim, é o certamente. Ronaldo, não fala o que Claro, você quer, Ronaldo, eu faço pra você. É isso aí. Agora, não venha mexer na minha cadeira, eu faço É tudo o que isso você aí. quiser. É isso Agora, mesmo. na minha cadeira é não. É isso aí, Sabe? é isso mesmo. E aí a gente Pode pedir percebe, qualquer coisa, é isso. e a gente vê que, assim, se ele não conseguiu ter o sim É, desses caras, né? Porque é. ele tem moral, ele tem, né? Claro, A claro. gente, nossa Imagina senhora, você chegar lá, É, eu quero ser presidente da CBF. exatamente. Coisa, mas não passa nem na Vamos rir da minha porta. cara, Não, passa nem na não, porta. exato, vamos rir da sua Né? cara. E o Mauro é isso. Silva vai e fatalmente vai estar um pouco nesse lugar também, tá? Então, assim, realmente, eu não sei, né? O que me dá um pouco a impressão é que às vezes parece precisar de uma intervenção, realmente, assim. Mas eles se blindam dizendo, nós somos uma entidade nós somos uma empresa, né? Aham, A gente está aqui, nosso negócio não pode ser tocado. Achei até a página 8, sabe? perfeito. Porque a seleção brasileira é um patrimônio nacional. Concordo. É um patrimônio nacional. A É. gente não pode assistir isso passivamente e achar, não, porque é uma entidade privada, Isso. a gente vai deixar fazer o que quiserem com o Tipo o futebol. Cristo Redentor. É, Aí eles isso. começam a pintar de colorido, porque agora é de uma empresa privada, vamos supor que fosse, É. e eu não posso falar nada. Isso aqui é um patrimônio mundial. Exatamente, Isso aqui, exatamente. A gente tá vendo a coisa corroer, a coisa se dissolver, desfazer, e a gente tá quieto, pode não estamos fazer fazendo nada, nada. muita coisa, Como né? assim, não é? E a gente também tem como assim, culturalmente, pouco protesto, né? É. Assim, não teve. Tinha que juntar as torcidas organizadas aí, irem lá pra porta da CBF lá e fazer a coisa acontecer e fazer a coisa mudar, né? Não, sem violência e tal, mas assim, protestar, mostrar que nós não vamos ficar sentado aqui vendo isso acontecer. Porque a Copa do Mundo tá batendo na porta aí, o que vai acontecer nessa Mas Copa isso não aí? tá no nosso DNA, né, Solari? Não tá, A exato. Argentina certamente Perfeito, já faria. estavam lá Já fazendo. estavam lá Concordo. em frente à Casa Rosada, lá batendo Perfeito. panela e tal, e não sei o quê. Isso não tá no nosso DNA, infelizmente. Infelizmente. Tanto que o argentino tem um grande amor pela seleção. O argentino, mesmo quando a seleção ficou todo esse tempo sem ganhar um título mundial, a seleção, o torcedor lá lotava estádio, Total. amava a seleção. Aqui a gente, de 10, 15 anos pra cá, a gente tá Perdeu nesse essa movimento, identidade, né, né? de desdenhar da seleção. Eu fico muito triste com isso, sabe? Porque não é legal. É. Não é legal. É uma coisa que a gente tem que lutar pra resgatar e não simplesmente falar, eu não quero mais saber disso daí, deixa pra lá. E olha, já levamos um 7-1. Quando a gente levou o 7-1, eu falei, agora vai mudar tudo. Não mudou. Levamos agora os 4 da Argentina. Eu sou filho de argentino, então eu Boa! eu sei muito bem essa paixão linda. Porque é lindo o jeito que eles falam da seleção. O sentido de pertenência que eles falam, né? De você de pertencimento, né? Que você se sente representado, né? A gente não tem sentido muito isso na Copa do Mundo. Não. Até porque os caras lá, a mim, não me representam muito. O jeito deles lidarem também com a vida e pública e tal, não me representa. O argentino sabe lidar muito melhor com isso, né? Essa coisa da paixão, né? Do sentimento argentino. De demonstrar os sentimentos, né? Isso a gente precisa respeitar. E talvez aprender mesmo, claro, aprender mesmo, poxa, né? claro, Acho que não é vergonha. Ele fala, a gente vamos copiar um pouquinho disso aqui Exato. para resgatar essa autoestima que nós já um dia tivemos, igual da Argentina, igual dos argentinos, mas que hoje, infelizmente, a gente perdeu. E a gente precisa, o mais preocupante de tudo, Solari, é que a gente vem vindo as novas gerações, e essas novas gerações não vão tendo o conhecimento, a informação do que essa camisa já representou, né? É esse trabalho que a CBF tem que fazer também. Concordo. Por que é que essa molecada hoje está mais interessada em Premier League, em torcer para os grandes times da Europa e muitas vezes desdenhado os nossos times aqui? Porque também não é feito esse trabalho. É uma questão do marketing, de você criar esse, né? Exatamente. Então, Cada um documentário, por exemplo, da seleção brasileira, nos Netflix da vida, nesses streamings que fazem documentários incríveis. Um documentário da história da seleção. Um bom documentário do Pelé. Essa história toda. O Santos, né? isso. Toda. Sabe? Contar a Santos, história. o Santos ia lá pra Milão, ganhava dos caras lá, recebia os caras aqui. Essa história eu sinto que. Bom, a Bandeirantes, ela me contou muitas histórias, né? Sim. A Band, como você disse, com um arquivo ali,
aqueles programas de domingo de manhã e tal, Isso, né? exatamente. Aonde existia também um espaço nas programações para um programa que talvez fosse dar menos audiência, não ia ter falando da polêmica do Neymar e tal, mas eram programas que ajudavam também Sim, né, como sim. um todo, A assim. gente ainda procura manter isso, né? A É. gente, domingo de manhã é um momento assim bem bacana para isso. Costumo dizer lá para o pessoal, hoje a gente tem o João Paulo Capelanes apresentando uma parte ali do Aham. nosso domingo, e eu costumo dizer para ele exatamente isso. Falo, olha, domingo de manhã aqui é entretenimento. E A gente num domingo de manhã o cara tá acordando, o cara não quer saber de problema na cabeça, problema, ele quer entretenimento, ele quer tranquilidade, leveza, né? então vamos usar arquivo, vamos resgatar essa coisa, vamos trazer coisa leve aqui para o ouvinte. E esse é o momento ideal para você fazer exatamente isso, resgatar coisas de Resgatar, né? arquivo bacana, Boa. trazer um entrevistado com história para poder dividir, para poder contar ali. E a gente faz isso, eu procuro fazer bastante isso lá na Não, o arquivo Bandeirantes. lá é uma loucura, né? É O uma ar- loucura. Ele é comandado pelo Milton Parron, né, que é um jornalista brilhante, é o Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Tem a história de 88 anos da rádio, assim, de maneira impecável. É E muito legal. será que parte desse acervo é público? Acho que não, né? Deve estar nos É, direitos da Band pertence, mesmo, né? pertence ao grupo, mas assim, o grupo é sempre muito aberto a poder ceder, a poder Verdade. compartilhar. Ah, é, a Bandeirantes fica com uma espécie de guardiã ali Fato. do acervo para poder contar a história disso, né, para gerações E futuras. esses profissionais devem ser muito valorizados, os responsáveis pelos acervos. Porque a MTV, que eu trabalhei muito tempo, tem uma grande discussão ali, porque a MTV tem um acervo histórico da música brasileira. E desde que ela entrou nessa questão, saiu da Abril, foi para Viacom e tal, esse arquivo ele não pode ser tocado nem por nós que trabalhamos lá e tal. Então, um arquivo. Mas tem um cara que tá há 10 anos, chama Valtinho, que é o responsável por manter, ele tá tentando digitalizar tudo, por mais que haja uma indiferença das grandes empresas por isso, mas lá tem uma história importante. A Claro, primeira entrevista do Chorão, né, o um monte de primeiras entrevistas, assim. sim. E eu fui percebendo com o tempo o papel do arquivista, como é Isso, importante, como essa pessoa ela é isso. fundamental, É assim. fundamental, é o que o Milton Parron faz lá com a gente. Trabalho realmente fantástico. O Parron gosta disso, né? De história. Ele faz isso com É, brilhantismo normalmente lá. são pessoas que são apaixonadas, né, Isso, por exatamente. história, por Então, a gente manualidades. tem lá o Sedom, felizmente, funcionando muito bem. Muito legal. E a história da Rádio Bandeirantes. E muita coisa da história do rádio também tem ali, não é? E só fera nos corredores, agora o Galvão lá também, né, É, o Neto. ó, o grupo está em busca. Se a gente não tem hoje direitos de transmissão, né, a gente precisa buscar num outro caminho, no esporte, porque a Band tem essa coisa do esporte muito presente ali no No DNA, não é? DNA, é. Tem que manter ali, e os programas são um sucesso, né? O programa do Neto, nos Donos da Bola, o programa da Renata na hora do almoço, sucesso, né? Verdade. O Neto fazendo programa no domingo à noite agora, então o Galvão chegando. É. Então a gente tem isso muito presente ali no nosso dia a dia, a gente está sempre ali nos corredores cruzando com todo Trocando mundo. essa É ideia, muito né. legal, né, muito bacana. Realmente, assim, a Band é uma casa espetacular, assim. Se eu te pedir um palpite, assim, tá cedo, eu sei, mas um palpite pra quem aponta ali para o final do Campeonato Brasileiro, assim, você acha que muita coisa vai mudar com a pausa do Mundial e tal? Eu acho que, o que vai acontecer é que os clubes que não vão jogar o Mundial vão ter a chance de melhorar o desempenho para tentar se aproximar de Palmeiras e Flamengo, que são os 2 melhores times hoje do futebol brasileiro. Hoje não, né, já nos Nossa, últimos anos, né. que São coisa, os né. 2 melhores times. Então o que vai acontecer é que talvez, o Inter, que está com um time muito bom, muito legal, possa nessa parada aí do Mundial, fazer um ajuste, um polimento ali para poder, seguir incomodando Palmeiras e Flamengo. O Uhum. Atlético Mineiro que tem um investimento agora aí também, mas que não está muito Não legal, não consegue, né, não está dando muita liga. Talvez nessa parada poder fazer se um encaixe. ajuste, esse encaixe, mas eu acho que não vai escapar muito de Palmeiras e Flamengo não, sabe, Solari? Eu acho que mesmo com esses 2 times indo para o Mundial, tendo esse mês aí de jogos,
eu acho que não vai ser difícil escapar de Palmeiras e Flamengo Bom brasileiro. momento para os torcedores do Palmeiras e Flamengo, né? Bom, Vamos ser sinceros. excelente, Os caras estão excelente. ganhando tudo e vão jogar o Mundial e disputando o Brasileiro, Libertadores, olha. E mostra, né, disso que a gente está falando, mostra que é possível. Quando você Perfeito. trabalha com profissionalismo, com seriedade, é possível você ter sucesso. Exato. Né? Exato. São times que conseguiram organizar tudo, né? Desde as finanças, até marketing, até estrutura. E hoje Não, estão nadando de braçada. eu né? invejo, Capriotti. Eu com o meu todo bagunçado lá, eu invejo, viu? O teu quem é, o Solari? Coringão. Vai, Corinthians! Aquela coisa, quando você fala assim, ó, colocar as finanças em dia, nossa, eu quase tenho um treco aqui, assim. Mas o Corinthians realmente. com as finanças em dia Não seria Era gigante. pra gente estar falando de 3 aí. Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Aí o Corinthians isso. era pra estar lá, tem Era. que ser muito incompetente pra não estar. Incompetente Assim, é outra coisa, né? exatamente. Vamos ficar no Só incompetente. vamos ficar no incompetente. complicar, Meu né? advogado está em férias. Genial. Capriotti, só próximas, tem uma maratona agora, assim, em vista, assim? Como é que tá a preparação Não. física? Não. Eu vou, mais pra manter mesmo. eu vou fazer uma meia maratona no Rio de Janeiro, agora em junho, Delícia. né? Essa meia é a minha distância preferida. 21 km 21 ali, é a né? minha distância preferida. Acho que você não precisa se matar para fazer uma meia maratona e você termina bem. Eu já fiz dezenas e dezenas de meias, já perdi as contas e meias, que é a distância que eu mais gosto. Inteira, você já tentou? Já fez? Já fiz três, E aí, como é que foi a três experiência? inteiras. O que eu gosto da maratona é o ciclo de treinamento. Porque o ciclo de treinamento de uma maratona ele é desafiador para a gente. Não é? Eu tenho que juntar família, eu tenho que juntar trabalho, eu tenho que juntar o treino. Então, o que eu gosto é isso, é o desafio do treino. É isso que te motiva, É isso que me motiva. te incentiva. Porque a maratona, depois que você treinou, você vai lá e faz. É sofrido, é duro, mas você vai lá e faz. Né? Em 3, 4, 5 horas, você termina a maratona e tudo certo. Mas você treinar para ela, Esse ciclo, pra né? gente que vive aqui em São Paulo, dá conta de trabalho, dá conta de família, dá conta do treino. Esse quebra-cabeça que pra mim é legal. Que Você é treina desafiador. naqueles horários malucos de Eu treino maratonista? 5h30 da manhã, é o horário que eu Gênio. consigo. Porque eu fico até a noite na Bandeirantes, Claro. né? Quando tá entrando, essa noite, por exemplo, eu fui dormir, era 1h30 da manhã, né? Fiquei até 1 hora no ar, fui dormir 1h30 da manhã. E isso é normal pra mim. Então é isso que me motiva. Eu tô já a minha última maratona foi em 2017, né? Uhum. Foi em Buenos Aires, em Ah, que legal. 2017. E de lá para cá eu tô sempre ensaiando aí para voltar a fazer uma maratona. E vamos ver se o ano que vem finalmente eu consigo fazer. Eu vou tentar o ano que vem. Eu já tô há uns 3 anos aí tentando. Eu tive problemas pessoais, a morte do meu pai, que me atrapalhou muito na preparação. Mas acho que o ano que vem eu vou conseguir. Se Deus E quiser. cuidar do corpo, né, Capriotti? Até porque a gente também nesse trabalho aí, nessa loucura, e os horários são muito malucos, e nem sempre a gente consegue, se não se preparar, se não tiver ligado, comer bem e tal. Então também chega uma hora que a gente se larga e só come porcaria, e eu brinco, né, que o jornalismo esportivo, ele destrói a saúde dos meus Destrói. amigos, que eles vão engordando, não sei o quê. Então assim, né, cuidar, acho que no fim também é sobre isso também, né? Pra ter o pique de aguentar, ficar até 1 hora da manhã. A corrida para mim, ela é um estilo de vida, mas é uma questão de saúde e de Uhum. prazer. Eu digo que eu quero correr o máximo possível. O meu sonho, desejo de consumo é chegar aos 80 anos correndo. Eu não sei Gênio. se eu vou conseguir, Claro. mas eu faço de tudo para isso. Eu cuido da minha saúde hoje para isso, para poder ter longevidade com Isso. saúde, né? Então, essa é a minha missão. Hoje eu já não quero mais correr rápido, não quero mais. Bater Até porque recorde. pela idade não dá mais. Depois dos 28 é duro, viu, Solari? Esquece. Nossa, depois dos 28 começa uma dorzinha aqui. O gráfico é aqui, ó. É isso. Então hoje eu não tenho mais nenhuma necessidade, até não vou mais bater os meus recordes pessoais, não vão mais ser batidos agora. Meu grande recorde agora é conseguir chegar aos 80 anos correndo. Perfeito. Esse vai ser o meu recorde. É isso, é isso. E
E tem que começar essa preparação, a gente tem que começar quando a gente tá bem. Isso, E não isso quando aí. o corpo já foi pro Não, beleléu, que a gente fala, exatamente. agora eu vou me cuidar, né? É, aquilo que eu te falei. Antes eu treinava, né, 6 dias por semana, 4 dias de corrida e 2 dias de Fortalecimento, fortalecimento. Hoje eu inverti. Hoje eu faço 4 dias de fortalecimento e 3 dias de corrida. Perfeito. Então, Porque a ordem da vida, ela vai se isso, invertendo, não né? tem, não tem Exatamente, como, não né? tem Então como. a gente tem que saber enxergar isso, entender isso. É chato o trabalho de força, mas eu enfiei na cabeça que o trabalho de força é bacana. Eu enfiei na Boa. cabeça que é legal, que é bacana. Então hoje eu vou para academia também feliz. Eu também vou para academia É feliz. trabalhar a vou mente também, né? Trabalhar a mente, Trabalhar é. a mente Mas eu também, gosto né? mesmo é de correr. Eu fico feliz quando eu acordo para ir correr. Aí, Maravilhoso. esse é o melhor dia, meu. E quem quiser te acompanhar, então, assim, os horários fixos ali, você tem ou é mais... Eu tô toda noite na Bandeirantes, ou Isso. com o Esporte em Debate, que é o programa que eu apresento junto com o Alexandre Pretzel, o João Paulo Capelani e o Leandro Quesada, das 7h30 às 9 da noite, quando não tem futebol. E nos dias em que tem transmissão de futebol, eu tô lá no pré e no pós-jogo. O nosso pré-jogo é também o Esporte em Debate. Então eu tô lá no Esporte em Debate como pré-jogo e depois o jogo no apito final pra gente fazer aquele balanço lá da rodada. E dos no jogos, YouTube enfim. muito, né? Ou seja, rádio, mas também YouTube, correto? É, o YouTube da Bandeirantes. Eu não Isso. tenho nenhum canal próprio, né? Eu não tenho nenhum canal próprio, mas no YouTube da Bandeirantes a Isso. gente tem lá Tem os essa transmissão do recortes. pré-jogo Tem. E também. tem o programa que eu faço sobre corrida de rua na rádio também, que é o Fôlego. Ah, que É um legal. programa que eu apresento, vai ao ar todo domingo de manhã, às 8 horas da manhã. Um programa que tem 17 anos já na grade da Bandeirantes. Então a gente Horário fala... que a turma tá indo correr no Ibirapuera, Indo né? ou voltando Ou da voltando prova, também, né? verdade. Então a gente tá no podcast também com o Fôlego. É um Perfeito. programa que eu falo muito sobre corrida, mas falo de outras modalidades também, mas falo muito sobre saúde, sobre bem-estar, Alimentação. alimentação. Eu tenho um time lá de colunistas bem bacana, com nutricionista, com treinador, com médico do esporte. Há 17 anos no ar. Incrível. É um programa que ajuda muito os ouvintes. Então, eu costumo dizer, eu fico feliz, né? A gente trabalha com hard news, eu fico feliz quando um ouvinte manda mensagem lá falando, pô, Capriotti, o Fôlego me ajudou aqui, me tirou do sedentarismo, pô, eu era obeso, eu tomava remédio para dormir, hoje eu não preciso de nada mais disso. Então isso me dá uma satisfação como jornalista, saber que estou interferindo positivamente Perfeito. na vida dessas pessoas, né? Então isso me dá um prazer e é um caminho, talvez, né, eu não fui médico, mas talvez agora eu estou ajudando muitas pessoas de uma outra maneira ali a Indiretamente, recuperar né? um pouquinho da saúde ali indiretamente. Não, e né? poder fazer do seu hobby também conteúdo, Isso, né? é Ou isso seja, aí. né? É Algo que isso você mesmo. pratica na vida, você também comunica sobre isso. Assim, É eu acho que isso isso é mesmo. muito legal. É assim, isso aí, sabe? é isso mesmo. Ricardo, muito obrigado, tá? Ô, Solari, uma honra estar aqui Demais. com você. Muito papo, foi sensacional. rapidinho. Já rapidinho, uma Passa horinha muito passa rápido. Dá para estender um pouco mais? Me chama outra vez, vou falar 2 horas. Vamos hein? fazer então na próxima 2 horas. Adorei, Solari. Grande Obrigado. conversa. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Vida longa, Amém. sucesso para você, pro podcast e conta comigo sempre. Meu. Grande. Ricardo Capriotti aqui com a gente. Continue acompanhando aí os resultados, então, os campeonatos, de tudo isso que a gente falou. Grandes jogos aí na sequência, né? A gente tem agora, esse programa tá indo ao ar em maio, então a gente tem aí o Super Mundial chegando também. Conto com todos vocês, sigam a gente nas nossas redes sociais também, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço.